Vamos lá então, garotada. Vamos entrar na nossa revisão. Vamos aqui na parte de desenhar. Como a gente comentou, como nós comentamos hoje na aula, né? Então vamos pegar aqui, vamos mudar aqui um pouquinho só o tamanho, tá bem legal. Show de bola. Então vamos pensar o seguinte. Se nós temos uma função, tá? Do primeiro grau, nós temos que pensar que ela tem essa cara, certo? F de x é igual a x mais b. Tudo bem, então se nós mudarmos aqui, então o que é o b? O b é o que nós chamamos de TI, ou seja, o termo independente. Vou mudar aqui porque parece um F, né? Então, ó, ele vai ser o TI, é o termo independente. Quando nós tivermos aqui, né? Quando nós tivermos o plano cartesiano, o B é quem vai cortar aqui o eixo do Y, né? Então o B ele vai passar por aqui. E aqui no eixo do X é a nossa variável, que é o nosso A, que é chamado de coeficiente angular. Muito bem, como é que a gente calcula o valor de A? A nada mais é do que a variação de Y dividido pela variação de X. Vamos pegar um exemplo? Então vamos lá. Se nós pegarmos esse B, que passa exatamente aqui, e se eu colocar, vamos imaginar que B eu chamei de 8, simbolicamente, e eu chamar esse cara aqui de menos 2, então vamos lá. Quanto variou o meu Y daqui até o ponto zero? 8. Quanto variou o meu X? 2. Não importa o sinal. Então significa dizer que o valor de A é 4. Então, logo, se eu tivesse que escrever essa função, o que eu teria? F de x é igual. Essa função ela é crescente ou decrescente? Podemos observar que ela é crescente. Então, nós temos 4, a variável x, e o b, mais 8. Olha aí, essa seria então a nossa função. Concorda? Muito bem. Vamos lá. Inserir um novo slide aí. Então, nesse novo critério aí, colocando um novo slide para nós, estou aqui no PowerPoint com todos vocês. Vamos aqui no desenhar mais uma vez. Então, se nós pegarmos aqui uma função aleatória, f de x é igual a 3x mais 9, ok? E eu quero desenhar o gráfico dessa função. Então, eu quero pedir para vocês aqui qual seria o gráfico, né, dessa função. Primeira coisa, achar o valor, tudo bem, da raiz da função. Lembra? Quem é a raiz da função? A raiz da função nada mais é de quem corta o eixo x, ok? Ele vai cortar o eixo x. Então como é que a gente resolve isso, professor Reinaldo? Simples. Vamos colocar o zero na função e ver quem corta o x. Então isso vai ficar 3x mais 9. Banana, banana, chuchu, chuchu. Então, menos 3x é igual a 9. X é igual a 9 dividido por menos 3. Portanto, x é igual a menos 3. Então, se eu já tenho, né, esse gráfico, eu já consigo fazer o desenho dele. Olha que interessante. Eu já sei que o meu B passa no 9. Então, se eu chegar aqui e colocar no eixo Y o número 9, e se eu colocar, deixa eu dar arrumado nessa perninha que parece um X. E se eu colocar aqui no X o menos 3, olha só. Então agora, o que eu já posso fazer? Ó, eu já posso traçar essa reta aqui. Ó o gráfico da função aí. Olha que simples. Tá vendo, galerinha? Muito bem. E se vocês dividirem, vamos fazer um cálculo mental para o valor de A. Se vocês dividirem 9, que é a variação de Y, sobre 3, que é a variação de X, 9 dividido por 3, 3. Tá vendo? Então, essa é uma situação aí para que vocês possam ver o gráfico, né? Então, olha só. O X corta aqui no menos 3, né, a raiz da função. O gráfico é uma função crescente, perfeito? E se vocês tivessem que calcular o valor de A, era 9 dividido por 3, que daria exatamente a função que está ali.
3. Ok? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos lá, então. Inserir um novo slide. Muito bem, senhoras e senhores. Acorda. Muito bem, vamos lá. Vamos partir para a parte em que o pessoal pede muito a questão da tabela, né? Tabela é um item que deixa todo mundo assim desesperados. Vamos fazer o contrário do que a gente faz na sala de aula. Ó, eu vou inventar uma função e vou dizer que ela é menos 2x mais 5. Mas você vai jurar para mim, perdão, não pode jurar. Você vai admitir que você não está vendo isso. Feche os olhinhos, você não está vendo isso. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui e construir uma tabela. Ok? Eu vou construir uma tabela e olha o que vai acontecer. Agora é o professor Reinaldo ou qualquer outro professor de matemática montando exercício para o seu aluno. Vou chamar aqui de x, vou chamar aqui de y. Vou inventar para x menos 2, eu ainda não sei quanto é y. Vou inventar menos 1, eu ainda não sei quanto é. Vou inventar o 0, eu ainda não sei. E vou inventar um 3 para x. Quando eu digo inventar, eu estou dizendo vou atribuir. Tudo bem. Agora olha só o que eu vou fazer. Tudo bem? Esses valores aqui você também pode inventar, mas a tabela já vai estar pronta. Pega esse menos 2 e coloca aqui. Vamos fazer um cálculo mental? Então vem comigo. Menos 2, que multiplica menos 2, menos com menos dá mais. 4 mais 5, o meu y será 9. Vamos agora pegar este cara aqui e colocar ali também. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 5, 7. Agora nós vamos pegar o 0 e colocar ali. Opa, vamos colocar o 0 ali. Então, na hora que a gente colocar ali, menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. E agora nós vamos pegar o 13 e colocar no x também. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5, menos 1. Pronto. Com esses pontos, eu já consigo construir um gráfico. Então, se eles pedirem para eu construir o gráfico, eu consigo. Então, vamos responder algumas perguntas. Na minha função, f de x é igual a x mais b, quem é o b? Simples, quando x for igual a 0, eu tenho o meu b. Então, quando o meu x for igual a 0, o meu y é igual a 5. Então, eu sei que o meu b é 5. Positivo. Olha, está coincidindo lá em cima. Olha lá em cima. A variável x, lembra que a gente falou? Sempre vai existir. Como é que calcula o valor de a? O valor de a é a variação de y dividido pela variação de x. Então, vamos separar aqui. A é igual. Pega um y aqui. Pode ser esses dois primeiros aqui? Pode, professor. Quanto variou de 9 a 7? 2. Variou 2. E na mesma linha, quanto variou de 2 menos 2 a menos 1? Variou 1. Então significa dizer que o A é 2. Olha o 2 aqui. E eu tenho a minha f de x. Olha que interessante aqui. Tudo bem? Luciene chegando na sala, galerinha. Tô gravando uma videoaula pro nono ano estudar para a prova de amanhã, Lu. Não. Entendeu? E agora, se vocês compararem essa função aqui, olha só, tá vendo? Certinha. É assim que funciona. E aí, se você for construir um gráfico, você vai pegar os pontos que estão em x, você vai pegar os pontos que estão em y e vão atribuir, né, esses valores aí e obter o seu gráfico. Então, ó, menos 2 para x, menos 2 para x, vai ligar lá em cima com o 9 para y, tá vendo? Ó? E assim você vai atribuindo todos os pontos e consegue construir, então, o gráfico dessa função, ok? Então vamos lá, galerinha. Voltando aqui, vamos falar de função quadrática, né? Na função quadrática... Aff, que letra feia! Voltou. Muito bem. Então vamos aqui. Na função quadrática, nós vamos estudar apenas os sinais. Ok? Fica atento a isso. Então vamos aqui, vamos brincar. Vamos lá. Não importa que função é essa, não fique preocupado com o desenho da função. Nós vamos desenhar aqui.
Se essa função tem esta cara, o que nós já podemos admitir? Que A é maior que zero. Por quê? Porque a concavidade, lembra? A boquinha está voltada para cima. Vamos colocar um número aqui, menos 3. Vamos colocar um número aqui, sim, 4. Ok. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o estudo do sinal dessa função. Então eu vou vir aqui do meu lado e vou começar a fazer o estudo. Primeira coisa, observe aí agora, eu vou colocar a cor verde, tá bom? Fique atento. Então olha só, quando eu pegar as cores, quando eu pegar valores à esquerda de menos 3, para cá. Então se eu pegar aqui, ó, sei lá, por exemplo, menos 4. Se eu pegar aqui, se a minha caneta, se o meu lápis descer, vir para a área negativa, eu vou encontrar alguma coisa? Não. Mas se eu subir? Ah, se eu subir eu posso encontrar o gráfico. Então a gente diz que quando o meu x admitir valores menores que menos 3, que é esse bonitão que está aqui, ó, a minha função, ok? Ela vai ter valores o quê? Positivo, maiores que zero. Não fique se prendendo se é 5, se é 10, se é 20, é maior que zero. Agora, observe o 4, a mesma coisa, pega valores à direita de 4. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui 5, se eu pegar o 5, tudo bem? E descer, eu não vou encontrar nada. Mas se eu pegar e subir, eu posso encontrar valores. Então, eu posso dizer que se x for maior do que 4, então a minha função ela vai ter o quê? Valores maiores que zero. Ah, entendi, professor. Agora, vamos pegar aqui. Observe então agora, aqui ó, na cor amarela, eu vou pegar exatamente aqui ó, a raiz, ó. Exatamente o menos 3 e o menos 4. E vou tentar manter aqui essa mesma cor. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Né? Deixa eu trazer aqui. Eu perdi o contato aqui, peraí. Isso. Então, se o meu x for exatamente igual a menos 3, vírgula, e o meu x for exatamente igual a 4, ponto e vírgula, então a minha função, ela é o quê? Nula. Ela é zero. Por quê? Porque se eu pegar esse x aqui, ó, menos 3, onde está o y dele? Vem comigo, vem comigo. Está aqui, ó, no zero. Se eu pegar o 4, onde está o y dele? Vem comigo, vem comigo. Aqui, no zero. Então ela é nula. Ah, você entendeu? Você entendeu? É isso. Muito bem. E por fim, se eu pegar qualquer valor de x que seja menor que 4 e que também seja maior que menos 3, ou seja, olha a cor agora que eu vou colocar aqui, nós vamos colocar de preto. Então, se eu tiver aqui dentro, ó, destacado, ó, qualquer número que eu pegar aqui dentro, pode ver que se eu pegar aqui, eu vou encontrar o gráfico aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Ou seja, ele vai estar na área negativa do y. Então, a minha função será o quê? A minha f de x será menor que zero. Ela será negativa. Então, na função, você vai perceber que na função quadrada, você tem 4 análises, né? A esquerda e a direita das raízes, que é lá o x menor, né, que menos 3x maior que 4. Exatamente as raízes da função, menos 3 e 4. E quando estiver entre as raízes. Travei aqui, professora de espanhol está na porta, na portita, a professora de espanhol, eu quero que eu saia da sala. E agora, gente? Estou fazendo uma videoaula para o nono ano. Você vai usar aqui? Ali do lado tá livre? Não, no outro sétimo? Vamos trocar hoje? Só hoje? Eu aviso eles que você tá lá? Pode. Ok, eu mando lá. Obrigado. Obrigado. Do quê? Tô gravando aula pra eles. Eles adoraram. Eles adoraram. Tá bom? Denadita. Vocês participaram da nossa conversita? Muito bem. Vamos então
avançar mais um pouco. Inserir um novo slide. Vamos tirar, ok. Página inicial, vamos desenhar. Muito bem. Então agora vamos pensar, né, em uma situação. Hoje a Ana, né, Ana? A Ana disse assim: professor, vai cair algum probleminha? Vai. Vai cair um probleminha de função do primeiro grau, tá? Cai funçãozinha do primeiro grau. Então vamos pensar assim. Eu acho que é mais fácil eu fazer isso aqui agora. Quer ver, ó? É mais fácil. Vou escrever aqui que vai cair assim. Vamos pensar assim, ó. Coisa bem simples. Um técnico cobra R$ 30, apesar que nem isso existe hoje, mas tudo bem. Cobra R$ 30 para fazer uma visita em sua... Uma visita... Para cobrar R$ 30 para fazer uma visita. Para fazer uma visita. Perfeito. Seu trabalho é cobrado por hora. É cobrado por hora. Ou seja, R$ 65 a hora. Se ele visitar um cliente e ficar trabalhando por 3 horas, qual o valor que será cobrado desse cliente? Será cobrado desse cliente. Ok? Lembrando aqui, Sala, que ele não vai, tá, abrir mão da visita. Ele vai continuar cobrando. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que toda função ela tem essa cara, ax mais b. A gente precisa lembrar que o b é o que a gente chama de termo independente. Nada muda. Ou seja, nesse problema, não importa se ele vai fazer uma visita técnica lá em São Bernardo do Campo, lá na Vila Mariana ou aqui na Vila Assunção, a visita custa R$ 30. Esse valor é fixo. Então esse é o nosso B. E aí ele diz que cobra R$ 65 a hora ou por hora. Então eu posso dizer que a minha função é o coeficiente, que é o que pode variar, 65x mais 30. Por que 65x? O que o x representa neste problema? O x nesse problema representa o tempo. Agora aquilo que o Pro Ronaldo fala para vocês na sala de aula. Cada caso é um caso. Essa função, uma função é simples, nós estamos no nono ano, iniciando a ideia de função. Isso vai crescer e muito no ensino médio, mas vocês precisam chegar lá com esta ideia. Já é um grande avanço. Então aqui, se ele trabalhou por 3 horas, o exercício fica assim. F de 3, é importante mencionar que o tempo da variável x é 3. Isso vai ficar 65 vezes 3. Não é obrigatório colocar em parênteses, eu estou colocando pela explicação da aula. Então isso aqui vai me gerar aí um valor, certo? Então se nós multiplicarmos aí, agora percebo que tem que ser feito essa primeira conta. 65 vezes 3, então 6 vezes 5, 15. Então eu posso dizer que a f de 3 vai ser igual. 3 vezes 5, 15 vai 1, 18, 19. 195 mais, né, 30. Então se a gente colocar aqui 30, eu vou ter que ao trabalhar por 3 horas, alguém vai desembolsar R$ 225. Ou seja, esse alguém é o cliente. Então, Ana, você que hoje falou na aula, perguntou, cai uma situação assim, com esse contexto. Então, sempre escrevam f de x é igual a x mais b. Entenda quem é fixo, entenda quem é variável.
e aplique, né, os devidos valores em cima dessa situação. Tudo bem? Tranquilo? A gente tem dessa fichinha lá no Schools, tempos que nós passamos por esse assunto aí. Então, e outras coisas que podem aparecer aqui são operações que possam falar de funções. Então é muito comum os professores, quando estão envolvidos na situação, eles colocarem operações de funções. Então, ou seja, então eles colocarem operações com funções. Tá. Vamos pensar numa função? Bora! F de x é igual 2x mais 6. Pensei aqui aleatório, né? Onde eu vou colocar assim, onde f de x é igual, perdão, eu vou colocar assim, onde g de x, uma outra função, vai ser f de 2 menos f de 5 dividido por f de 4 mais f de 6. Então, primeira coisa que eu vou fazer, então deixa eu apagar isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular isso aqui. Então, por exemplo, o que vai ser a f de 2? A f de 2 vai ser 2 vezes 2 mais 6. Me ajuda? 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. O que vai ser a f de 5? Então, ajuda aí. A f de 5 vai ser 2 vezes 5 mais 6. Então, 2 vezes 5, 10, 16. Agora nós vamos calcular a f de 4. Ajuda. 2 vezes 4 mais 6. Aqui. Então, se eu tiver uma f de x, que eu tenho x à quarta menos 13x ao quadrado mais 36, bom, então a primeira coisa aí que nós temos que fazer, né? Nós vamos fazer aqui uma substituição. Então, nós vamos dizer que x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado. E aí eu vou dizer que x ao quadrado é igual a y, ok? E aí voltando para cá, olha que dá para fazer, que x ao quadrado é igual. Olha o que eu vou fazer, que x à quarta é x ao quadrado menos 13x ao quadrado mais 36. Então eu tenho que f de x é igual, olha o que eu vou fazer aqui agora. Então perceba que no lugar do x ao quadrado, eu vou substituir por aquele valor de y que está ali. Ok? Tudo bem? Então voltando à realidade, então eu vou ter o y e tudo isso elevado ao quadrado. Esse cara aqui é esse aqui. Menos 13y, esse x ao quadrado é esse y que está aqui, mais 36. Então, olha o que nós temos aqui, uma equação do segundo grau, em que delta é b ao quadrado, então, ou seja, é menos 13 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, delta é igual a 169, né? Qualquer número negativo elevado ao expoente par positivo, menos 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 144. Então, delta é igual a 25. 169. 9 tira 4, 5. 16 tira 14, 2.
como eu estou calculando a variável y, y é igual menos b, menos com menos mais, então vai dar 13, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 5, dividido por 2 vezes a, que é 2. Uma para mais, uma para menos. Então eu tenho que y' é igual, vamos lá, cálculo mental. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 2, 9. 13 menos 5, 8. 8 dividido por 2, y duas linhas, vai dar 4. De novo, 13 tira 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Bom, então agora eu tenho que extrair a raiz quadrada disso daqui. Então, como x é igual a y, tá vendo? Ó? Como eu tenho que x ao quadrado é igual a y, então eu vou dizer aqui para você que esse meu y' é igual a raiz quadrada de 9, isso é igual a mais ou menos 3. Então eu vou dizer que o meu y duas linhas é igual a raiz quadrada de 4, isso é igual a mais ou menos 2. Então a solução é menos 3, menos 2, 2,3. Olha aí, equação biquadrada. Duas respostas quadráticas. Olha lá, equação biquadrática. Ok, pessoal? Tranquilo? Lindo. Muito bem. Tá? Bom, continuando mais um pouquinho, vamos ao nosso último assunto de hoje. Vamos lá, galerinha, não cansa não, a animação tá chegando. E amanhã é só correr para um abraço e tirar um 10. Vamos que vamos. Então vamos lá. Vamos entender entendendo as concavidades. Olha só, vamos entender uma concavidade. Pega uma função. Ok, se nós pegarmos uma função, aqui está o meu eixo y, aqui está o meu eixo x. Se eu fizer isso, o que eu sei? Que o meu a é maior que zero. Lembra do sorrisinho? Ela está feliz. Boquinha para cima, queixinho para baixo. E se eu fizer isso, ela está o quê? Triste. Olha, a é menor que zero. Olha a carinha de triste que ela tá. Olha a carinha de feliz que ele está. Olha, é nítido, né? Muito bem. Então, se eu pegar uma equação agora, e se eu falar assim para você, que m mais 1 elevado ao quadrado mais m ao quadrado mais 10, quais valores, né? Quais valores de m, quais são os valores de m para que essa função ela tenha uma concavidade voltada para cima? Olha o áudio, né? Para que ela tenha uma concavidade voltada para cima. Se ela tem essa carinha, é porque o a é maior que zero. Se o a é maior que zero, lembra o seguinte, ó, isso é a, isso é b, isso aqui é c. Ou seja, tudo bem? Quais são os valores que eu tenho que colocar aqui? Qualquer valor o quê, pessoal? Maior que zero. Esse tipo de conta você faz assim, análise mental. Se eu colocar aqui 0, 0 mais 1 dá 1, 1 elevado ao quadrado vai dar 1, ou seja, vai ter x ao quadrado, eu vou conseguir. Se eu colocar aqui o valor 1, 1 mais 1 dá 2, então continua sendo positivo. Se eu colocar aqui 2, continua sendo positivo. Ok? Agora, se eu colocar aqui no lugar deste m, por exemplo, menos... Vou pegar aqui e colocar menos 2. Ó, se eu colocar menos 2 no m, coloca o menos 2 no m. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Se der menos 1, o a ficou menor que zero. Se o a ficou menor que zero, a concavidade já é o quê? Para baixo, ela está triste. Olha aí. Então, toda vez que ele perguntar para você se uma concavidade está para cima, se uma concavidade está para baixo, o que está dentro desse parênteses é o a. O resultado ali dentro tem que ser maior, tudo bem? Maior que zero, até porque se você colocar zero, deixa de ser uma função quadrática, concorda comigo? Então tem que ser maior que zero.
né? Com isso, vocês estão preparados aí. Nós ficamos um tempo trabalhando na FEC, o ritmo diminui um pouco, mas assim, vocês são capazes, nós já fizemos muito disso em sala de aula. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Acorda!